22 de outubro. Dois discípulos abandonam João para seguir Jesus. João capítulo 1, versos 35 a 39. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Onde moram? Respondeu Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. João já havia dito que é preciso que Jesus cresça e que ele diminua. João Batista era muito famoso. Toda a atenção judaica estava sobre João. Queriam até recebê-lo como Messias sacerdotal. Era uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa que conhecia bem as Escrituras e a interpretação viva das Escrituras, prática, fazia muitas pessoas se interessarem em seguir e ser até batizados por João Batista. E João Batista dizia: Vocês devem se arrepender dos vossos pecados, citando todos os pecados. Olhava para os soldados que estavam ali perto e diziam: Vocês precisam abandonar essa prática de aceitar suborno. Contente-se com o seu salário. Faça justiça. Se arrependam, endireitem o vosso caminho, porque o Messias está chegando. E diante disso, no dia seguinte ao batismo de Jesus, feito por João Batista, estava João Batista na companhia de dois dos seus discípulos. Um era André, irmão de Pedro, que era discípulo de João Batista. E ele disse o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus que está passando aí. E os dois discípulos, quando ouviram isso, já sabiam o que era. O Cordeiro de Deus ligava ao santuário, ao perdão de pecados. Só podia ser o Messias. Eis o Cordeiro de Deus. Bastou isso para que eles entendessem. E Jesus, então, eles começaram a seguir a Jesus. E Jesus disse para os dois: Que buscais? Então eles disseram: Onde o Senhor mora? E Jesus disse: Vem e vê. Então eles foram e ficaram aquele dia com Jesus. Certamente viram e aprenderam coisas riquíssimas que jamais pensavam em aprender. Viram o amor de Jesus, o poder de Jesus, a vida de Jesus como era. E eles passaram aquele dia com Jesus. Então, talvez nós vamos até verificar, nós vamos ver amanhã, qual a atitude de André. Veja que fala de dois discípulos, mas o Evangelho de João
não cita o nome dos discípulos, cita o nome só de um discípulo, que é André. O outro não sabemos quem é. Pelo menos João, o evangelista, não falou quem era. Ele cita André porque André reagiu de uma maneira como Jesus esperava que reagisse. E que Jesus espera hoje que possamos reagir. Então, qual foi a reação de André? Ele então passou o dia com Jesus, e depois que passou o dia com Jesus, os dois foram embora. Mas João, o evangelista, explica o que André fez. Foi até seu irmão, que morava em Betsaida, e contou para ele: irmão, e Simão Pedro, né? Nós achamos, se referindo aos dois discípulos, né, que acharam, nós achamos o Cristo, o Messias, que deveria vir, ele já está entre nós. E Pedro diz assim: mas onde? Ele falou: vem comigo e você vê. Então, Pedro, a reação de Pedro, de João de André, foi contar, pregar, comunicar, é o que devíamos fazer, né? Comunicar outras pessoas sobre essa novidade que ele achou. Você encontrou com Jesus, Jesus te encontrou, e você está feliz com isso? Não tem como não contar para outras pessoas. André levou o irmão até Jesus. João conhecia. Jesus mostrou que conhecia Pedro. Você é o Pedro, Simão Pedro. Então, você será chamado de Cefas. O seu pai é o João, filho do trovão, filho de João Boanerges. Então Jesus mostrou que conhecia Pedro. E a verdade de Cristo com essas pessoas é um tema muito relevante. Se João e André tivessem o mesmo espírito de incredulidade que os judeus, eles não teriam ido a Jesus para serem transformados. Eles até iriam a Jesus, mas para criticar, para julgar, para condenar Jesus em alguma coisa que achassem que estava em desacordo com as tradições. João Batista, André, Simão, Filipe, os discípulos de Jesus, nenhum tinha incredulidade, nem Judas tinha incredulidade. Ninguém deles foi lá julgar Jesus. Se bem que Judas, no final de 3 anos e meio com Jesus, julgou Jesus como sendo um fraco, alguém que não sabia lidar com o poder que tinha. Mas nesse momento, eles não agiram como judeus, como os líderes judaicos. Eles creram em Jesus como o Messias, o verdadeiro Messias. Haviam entendido o chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. João falava, esse era o recado de Jesus, de João. Jesus está aí. Endireite os seus caminhos.
Se arrependam dos seus pecados, porque o Messias já chegou. Então, uma luz divina foi então projetada sobre os discípulos em relação aos textos difíceis do Antigo Testamento, para mostrar claramente que no Antigo Testamento se dizia sobre o Messias e o que o Messias ia fazer. Não eram dois Messias, um sacerdotal e outro rei. Não. Era um Messias com a primeira função sacerdotal e a segunda função, na segunda vinda, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esses complexos temas na mente dos discípulos, essas verdades apareceram sob uma nova luz, porque eles não tiveram incredulidade. O Evangelho de João foi escrito para informar, para esclarecer quem é Jesus. O que Jesus veio fazer aqui? E quando isso for aceito por nós, nós vamos compartilhar essa verdade ao mundo, como os discípulos fizeram. Mas agora nós temos outra verdade presente. O Messias já veio e agora ele vai voltar pela segunda vez. Hoje, sua fé em Jesus transformaram a sua vida? Que outras mudanças ainda você gostaria que fizesse, que acontecesse na sua vida? Siga a estrada, siga andando e vencendo. Não se desespere em relação às suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, mas devemos continuar caminhando junto com Jesus Cristo.